A partir desse momento, nossa aula está sendo gravada e ela vai ser posteriormente transmitida para o YouTube. Lembrando que, mesmo sendo gravada, não precisa de preocupar de, eu posso ou não posso fazer pergunta. Deve participar, porque a participação é importante. A aula está aberta a todos que quiserem participar. Lembrando que é domingo de manhã, 9h30 da manhã, pelo Google Meet, as nossas aulas. Amém? Antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração, porque cada dia que passa eu tenho notado não vou falar diferente, cada dia que passa tem se confirmado que é mais do que necessário, tudo que for da obra de Deus, a gente orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Deus amado, que nós nos reunimos, Senhor, para estudar a Tua palavra. Te peço, meu Jesus, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua vontade, ó Deus, e que esse estudo, ó Deus, seja para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos falando, nós estamos estudando uma matéria, que a gente pode chamar assim de matéria, chamada Cristologia. A gente está estudando sobre a pessoa de Cristo, a doutrina de Cristo, não só a pessoa. Mas quando a gente estuda a doutrina de Cristo, a gente estuda a pessoa, a obra, a gente estuda vários aspectos muito importantes sobre Jesus. E quando a gente aprende sobre esse aspecto, sobre esses aspectos, né, sobre Jesus, é importante a gente ter em mente de que não é de qualquer forma. Primeira coisa é essa, não é de qualquer forma, certo? A gente tá aprendendo cada vez mais da palavra de Deus e nesse aprendizado é importante a gente ter na mente de que a base de todo o cristianismo, de todo o pensamento da igreja é Jesus. Então não tem como você não estudar sobre Jesus. Tem que aprender, é primordial, é principal para o estudo da palavra de Deus, você estudar sobre Jesus. É claro que nós estamos fazendo de uma forma mais avançada, porque eu digo avançada, porque nós estamos pegando aqui uma forma mais teológica. Nós estamos estudando teologia, não é o curso de teologia, é a nossa escola bíblica, então, por ser escola é para aprender, né? Então, mas está muito difícil, vou desistir? Não, está muito difícil, vou perseverar até entender, para poder fazer uma coisa bem feita, para poder aprender mais da palavra de Deus, para não ser pego de surpresa. A gente está num ponto, para que esse conteúdo está sendo colocado no YouTube, certo? E o seguinte, a gente está numa parte já do nosso estudo, muito importante, em que a gente vai falar agora uma coisa que chama união hipostática. Olha que doideira. Os nomes são bem interessantes, né? Mas a gente tem essa união hipostática. Único mediador entre Deus e os homens. Por que união? Porque é um verdadeiro homem e um verdadeiro Deus. Jesus volta a afirmar, e sempre vamos afirmar isso. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mais ninguém. Não temos nada contra Maria, não temos nada contra a pessoa da mãe de Jesus. Ela foi uma mulher muito importante, porque, pensa, ela quem criou Jesus, ensinou ele a andar. E isso, entende o que significa? Jesus, sendo Deus, ele ter que aprender a andar. A princípio, você vai pensar assim, poxa, mas ele podia chegar andando. Mas ele vai e não, ao princípio da humildade. O Deus, ele demonstra
ele demonstra o seu amor sendo humilde. Como assim? Nasceu num berço humilde? Aí o pessoal pensa em humildade, pobreza. Não. Humilde porque ele era Deus, mas teve que trocar as fraldas. Ele era Deus, mas teve que comer papinha, teve que mamar no peito. Ele era Deus, mas teve que aprender a andar e muitas vezes caiu andando. Ele era Deus e teve que aprender a falar. Teve que aprender a pedir desculpa. Teve que aprender o que era certo e o que era errado ali na sua comunidade, na sua época. Então, quando a gente pega ali e vê a questão do verdadeiro homem em Jesus, é importante sempre frisar isso, que ele foi verdadeiramente homem, mesmo sendo verdadeiramente Deus. Por que que isso é importante? A Tati me mostrou uma análise de um professor que ele pega o tabernáculo e ele mostra uma coisa interessante do tabernáculo, é que o tabernáculo estava aqui, deixa eu fazer uma caneta. O tabernáculo, estou desenhando na tela. Aí aqui tinha o átrio externo, pátio externo e tudo mais. Aqui no pátio externo tinha o altar do sacrifício, aqui o lugar de lavar. E aqui dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, tinha os candelabros e tudo mais, bonitinho. O que que acontecia? O camarada, ele vinha para poder fazer o sacrifício, então ele pegava, purificava primeiro e depois ia sacrificar. O sacrifício era feito, o sangue era despejado lá em juízo, ou seja, o sangue era derramado e esse sangue era pego e levado lá e derramado em cima do tampo da Arca da Aliança, certo? Que era o propiciatório. Então, isso daqui é interessante porque o sacrifício era feito no pátio externo. Quando a gente vai olhar na Jerusalém Celestial, você vai ver que ela está lá com a arca, o Santo dos Santos, tudo bonitinho, Deus e tudo mais. E esse pátio externo é a terra. Aqui, o Santo dos Santos recebe adoração, Deus e tudo mais, mas aqui é a terra. Nesse pátio externo, o que que acontece? É onde o homem é purificado e aonde o sacrifício é feito. Então, Jesus, o sacrifício dele é feito na terra, não no céu, porque é aqui que tem que ser feito o sacrifício do pátio externo. Entende? Achei muito legal essa analogia que ele colocou sobre o pátio, que o tabernáculo, o formato do tabernáculo é exatamente o céu, que era o santo do santo, e a terra, que era a área externa, onde era feito o sacrifício, onde o homem é purificado, e tudo era depositado lá no céu, certo? Aí a gente vê que a questão da redenção ela é completa, porque ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e faz esse sacrifício na terra. Ele, sendo verdadeiro Deus, é capaz de suportar a ira divina, conferir valor infinito ao sacrifício. Aí você fala assim, mas o que que significa isso? Bom, eu e você, a gente suporta a ira divina? Pensa um pouco. Porque quando fala de salvação, e até o muito ateu fala assim, mas Deus, ele salva você dele mesmo? Sim e não? Sim. Exatamente. Aí eu vou te falar sim e não a resposta. Mas ele salva você dele mesmo. Por quê? A ira divina não é que Deus é mau, que fala assim, ó, se você não andar me adorar, eu vou te destruir. Se você não andar certinho, eu vou te destruir. É o contrário. Quando a gente entende que o pecado é que leva o homem para fazer tudo para se distanciar de Deus, então a gente entende que é o pecado que nos leva para o lado da ira de Deus. Entende? Porque é simples. Você não peca, você não sofre a ira de Deus. Você peca, você sofre a ira de Deus. Mas a gente consegue pecar sem ter Jesus na vida? A gente consegue não pecar sem ter Jesus na vida? Sem ter Jesus, a gente. Pastor, A com gente Jesus, consegue ou não pecar? consegue. Mesmo com Jesus, a gente peca. Se com Jesus a gente pega, sem Jesus você acha que consegue não pecar? Não, não consegue. Esse é o ponto. Então Jesus é verdadeiramente Deus porque é o único capaz de suportar a ira divina
sofrer no nosso lugar a ira divina e tornar o sacrifício infinito. É o único que é capaz. Ele falou assim: olha, eu venci, você também pode vencer. Ah, mas é muito difícil. Então apoia em mim. Apoia em mim. Ele facilita. Seria possível o homem conseguir vencer? Sim, seria possível. Mas por que o homem não vence? Porque ele se deixa vencer pela tentação. Entendeu? A questão da fraqueza da carne é porque o Satanás ele te tenta todo dia. E se você vencer a tentação por um ponto, ele tenta outro. É incessante a atividade do inferno. É incessante. Olha, isso é tão sério. O que Satanás tem feito hoje em dia nas igrejas? Eu vou falar com vocês uma coisa assim, só para vocês terem uma noção. Existe existe um termo chamado ativismo religioso. Por que você vai na igreja? Ah, para ver Jesus. Você vai para ver Jesus, mas você chega lá, você tem que estar cuidando de criança, ou então tem que estar cuidando na portaria, ou então você tem que estar participando de algum grupo de louvor, grupo de evangelismo, você tem que participar de algum grupo que se chama ministério, você tem que fazer cantina, você tem que participar de algum movimento, tem que ajuntar dinheiro para poder fazer aquele congresso, aquele isso, aquele aquilo, porque tem que ter algo. Tá errado? Ter congresso na igreja está errado? Não. Ter congresso, ter trabalhos especiais? Não. Está errado o que então? Você tornar isso obra de Deus. Porque a obra de Deus, segundo que a palavra de Deus nos entrega, João capítulo 6, nos conta, se eu não estou enganado, 68. Não, 68 não. Mas João capítulo 6 nos entrega o seguinte, que a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Crer em Jesus Cristo é a obra de Deus. Obra de Deus, as pessoas deixam de buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, para fazer outras coisas. Para poder tá ali sendo gente boa. Entende? Se você for gente boa, as pessoas vão na igreja? Não. Elas não vão na igreja porque você é gente boa. Geralmente a pessoa pisa a primeira vez na igreja, a maioria das vezes, por isso que eu falei geralmente, é porque alguma coisa está errado. Alguma coisa deu errado. A pessoa sentiu ali o peso do pecado. É alguma coisa que deu errado. A pessoa ela vai procurar Deus e é assim, é difícil uma pessoa vir assim, numa boa. Certo? A maioria vem porque o sofrimento está muito grande, porque está ali passando por uma luta muito grande. Então a pessoa vai e procura Deus, certo? Tá errado? Não, não vou dizer que tá errado, eu vou dizer que é o comum. Bom, né, não, mas é o comum. Entende? É o comum. Agora, quando a gente olha para o que é a obra de Deus de verdade, você vai entender. Sendo verdadeiro homem, ele representa a humanidade. Sendo verdadeiro a Deus, ele é capaz de suportar a ira divina. Nas duas naturezas de Cristo é que a gente consegue receber a salvação. Agora, se eu me prendo ao ativismo religioso, ou se eu me prendo a ser somente espiritual, olhar as coisas, tudo é demônio, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é aquilo outro, querer tudo, a gente acaba sendo também falho. Porque nem Jesus foi só homem e só Deus. Jesus foi os dois ao mesmo tempo. Jesus foi os dois ao mesmo tempo. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Isso que eu estou falando com vocês é tão sério que olha só. Olha só o que está aí. Ortodoxia bíblica, ortodoxo,
Ortodoxo quer dizer ortodoxo, glória, forma da glória. Ortodoxia é mais ou menos quando você pega ali o conceito de doutrina, sabe? De pensamento, é uma coisa assim. Cristianismo bíblico, e aí a gente tem os Testemunhos de Jeová, o Catecismo e a Legião da Boa Vontade. Como que o cristianismo bíblico mostra e como outras religiões mostram o mesmo Jesus. E aí que você vai ver, é o mesmo Jesus, mas aí que você descobre quando é heresia e quando é verdadeiramente ensinamento verdadeiro. Entendeu? A comparação estamos falando do mesmo Jesus. Como você enxerga é o que vai mostrar realmente a sua fé. E aqui a gente tem, cristianismo bíblico mostra verdadeiro Deus, João capítulo 1. Cristianismo bíblico fala da humanidade de Jesus como verdadeiro homem, Lucas 2:52. E a cruz no cristianismo bíblico, baseado na Bíblia, fala que é o sacrifício expiatório. Expiatório é porque é um sacrifício que foi feito no meu lugar, era para eu ser sacrificado. Mas o que Jesus fez? Ele foi sacrificado no meu lugar. Então ali o pecado não tem mais força, porque o pecado exige o sacrifício. Então quando eu sacrifico, quando sacrificava ali animal, o animal ele era sacrificado no meu lugar pelo pecado. Jesus ele é o sacrifício definitivo. Acabou. Ele é expiatório, é no meu lugar. E acabou. Beleza? Esse é o pensamento que a Bíblia ensina. Quando eu vou para as testemunhas de Jeová, vamos deixar bem claro, testemunho de Jeová não é crente. Tá bom? Tem gente que fala assim, os testemunhos de Jeová são crentes. Não, é uma religião, uma seita separada. Tá? A Bíblia fala, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, não é isso? Então, por aí você já vê. E a gente tem aqui os testemunhos de Jeová falando o seguinte: quanto à divindade de Jesus, a Bíblia diz que é verdadeiro Deus, eles dizem que é um anjo criado, que Jesus é um anjo e não Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que até aqui não tá, mas eu já vi Dr. Rodrigo Silva, que é adventista do sétimo dia, falar que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Não é, porque se você vai nessa linha de pensamento dizer que Jesus e Miguel é a mesma coisa, você está dizendo que Jesus é um anjo criado e você está indo na linha do arianismo. O Ário falava, Ário era um pensador cristão que falava, Jesus é um anjo, ele é uma coisa criada, Deus criou ele depois. É tão sério esse negócio que eles chegavam a falar assim, Jesus não era todo homem, não. Ele era um anjo, era um espírito, e não era homem, não. Outros falavam, não, ele era um homem que no dia do batismo descobriu que era o Messias. Tinha esse pensamento também. Mas o que a Bíblia ensina é que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Tá bom? Ele era Deus, não era um anjo. Os testemunhos de Jeová falavam que Jesus também, na sua humanidade, ele era um homem comum. Jesus podia ser um homem como qualquer outro, mas não vamos confundir dizendo que ele era um homem comum, porque ele era um homem que não pecou. Existe diferença entre um homem ser pecado e um homem que nunca pecou. Vou explicar. Um homem que nunca pecou, um homem sem pecado, eu poderia dizer então que Jesus ele veio sem pecado, ele é sem pecado nenhum, então ele era imune ao pecado, sem pecado. Mas eu posso afirmar que Jesus ele não pecou. Por quê? Ele venceu a tentação
e não pecou. Ah, mas será que Jesus não passou uma menina bonita assim? Ele olhou e ele será que não interessou por ela? E isso, aquilo e tal? Na adolescência, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Mas eu vou te afirmar uma coisa, que com 13 anos ele falou, não importa fazer as coisas do meu pai. A mente de Jesus, desde a sua infância, você vai encontrar isso nos 13 anos, estava voltada para fazer, ele já sabia a missão que ele tinha de fazer. Então, Jesus não colocou na sua mente pensamentos que fossem aqui voltados para o mundo. Porque se na matemática de Deus coubesse de Jesus casar, Jesus casaria e teria filhos. Mas na matemática de Deus não tinha espaço para casamento, não tinha espaço para relacionamento na história de Jesus. Tanto que quando a gente vê questão do humano comum, existe uma religião que são os Mormons, eles falam o seguinte, a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, é a igreja deles, os Mormons, eles falam o seguinte, que Jesus casou-se com Maria Madalena e teve filhos. Se você pegar aquele filme Código da Vinci, ele vai usar essa heresia, falando que Jesus casou com Madalena e teve filhos. São pensamentos que as pessoas tiveram e falaram e inventaram, mas se você pega a história de Jesus, mesmo ele sendo verdadeiro homem, na sua decisão de seguir a vontade do Pai, não coube espaço para relacionamento amoroso. Também não coube espaço, ele conseguiu vencer a tentação, toda a tentação da carne. Jesus, no máximo do sofrimento, eles chegaram com bebida forte para poder embebedar, para ele poder aguentar bêbado ali a crucificação. Ele não toma. Mas quando chega com vinagre e fel, ele vai e toma. Por quê? Porque ali ele aumenta a sua dor, ele mantém ainda acordada. Você não quer bebedar para poder coisar? Então vou aumentar a sua dor aqui. Ele recebe tudo que aumenta a dor. Entende? Mas o que alivia, ele não aceita misericórdia nenhuma do homem. É ele que é o doador da misericórdia, e não o recebedor. Ainda tem isso. Para o testemunho de Jeová, a crucificação subtrai eficácia penal. Quer dizer, diminui ali a pena e tudo mais. Para eles, o que Jesus fez não é tão importante. Tá? Isso é o pensamento do testemunho de Jeová. Quando a gente pega aqui, ó, Espiritismo, Legião da Boa Vontade, que são os três que nós pusemos aqui, todos eles tratam a crucificação não como um sacrifício, como algo que toma o nosso lugar e garante a salvação. Não. Eles tratam como só subtrai a eficácia penal. Pô, beleza, não, tu foi crucificado, mas aí não te dá condenação, porque ele morreu na cruz, então você não tem uma condenação. Ele minimiza. Todos os três minimizam o significado da cruz. E aí, olhando o Espiritismo e a Legião da Boa Vontade, que são muito parecidos, você vai ver que a questão de Jesus, de divindade, o Espiritismo trata Jesus como um médium evoluído. Não, ele não é Deus, não, ele é um médium. É um médium que tinha muita força. A Legião da Boa Vontade nega que Jesus era Deus. No Espiritismo, falava que Jesus era um espírito encarnado. Na Legião da Boa Vontade fala que ele tinha o corpo fluídico, que é igual ao do ascetismo. O que é isso, gente? Espírito encarnado. Tem gente que fala assim, porque esse camarada aí, ele nas outras encarnações foi Jesus Cristo. Isso daí, gente, é o pensamento do Espiritismo. Não, Jesus ele foi passando e voltando, e ainda ele aparece hoje e tal. Se você pesquisar na internet, você vai achar pessoas que o próprio Espiritismo afirma que em outra encarnação foi Jesus Cristo. Mas isso é heresia, isso é pensamento errado. Legião da Boa Vontade acredita lá que Jesus tinha um corpo fluídico. O que é isso? É um corpo que ele conseguia resistir ao pecado. O corpo dele era diferente. Não era um corpo igual ao nosso, não era um corpo normal igual ao nosso. Não, ele tinha ali diferença. Quando você pega a Bíblia, diferente das outras religiões, a Bíblia vai falar: Jesus estava sujeito a
toda tentação igual a todo mundo. Jesus, ele estava ali sujeito às mesmas dores que todo mundo está sujeito. Quando você entende isso, Jesus, ele, ô gente, me ajuda. Pronto, lembrei. Quando você entende isso, que Jesus, ele sofria dores, sofria necessidades físicas, sofria fome, sofria... Jesus podia adoecer? Podia. Mas será que ele adoecia? Poxa, o cara ressuscitava morto. Mas ele ressuscitava como? Ele tocava a pessoa e ressuscitava? É um ponto que o pessoal muitas vezes ignora. Porque tem gente que assim, não, mas Jesus, ele era Deus, se ele quisesse, exatamente, se ele quisesse, ele podia tocar o camarada, assim, passar e o camarada ressuscitar. E o que a Bíblia mostra é que Jesus, todas as interações que ele fez, ele orava. Todas as interações que Jesus fez, ele orava. Ele não fazia as coisas da cabeça dele, não. Ah, que bom. Ele fazia as coisas e sempre em oração. Certo? Porque quando a gente imagina assim, o camarada, ele é, por exemplo, ele é mágico. Não, ele é mágico, não. Dr. Fritz é um médico. Nome. É um nome de um demônio. Vou falar desse jeito. Dr. Fritz é o nome de um demônio que incorpora nas pessoas de tempos em tempos, e as pessoas incorporadas por esse demônio, que eu não vou tratar como espírito de um médico, eu vou chamar de demônio. As pessoas incorporadas por esse demônio, elas costumam fazer cirurgias, elas costumam abrir o corpo das pessoas e tirar de dentro das pessoas alguns cistos e ali falar, agora aconteceu uma cura espiritual, uma cirurgia espiritual. A medicina trata como charlatanismo, curandeirismo, trata como várias coisas. A gente tem que ficar bem atento. Por quê? Porque as pessoas elas vão e acreditam nisso como se fosse coisa de Deus. É espiritual? É, mas não é de Deus. Entendeu? Mas faz o bem. No inferno tá cheio de boas intenções. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando você pega essas situações de que a pessoa fala assim, ele está fazendo bem, é de Deus, você tem que ver. Mas o que bem que está fazendo e como é que o nome de Deus está sendo glorificado nisso? É o crivo que a gente tem que fazer. E aí a gente vai ver aqui, o Dr. Fritz, ele mete a mão. Jesus, todos os milagres de Jesus, a Bíblia fala que ele olha para o céu, ele compadece da pessoa, olha para o céu e roga, e ora, e fala com Deus. Tudo de Jesus é assim. Ele sempre fala com Deus. E é interessante, por que ele fala com Deus? Porque ele é 100% homem. Você entende? Ele é 100% homem. Mas 100% Deus, ele manifesta. Assim, a divindade de Cristo é praticamente só para a cruz. Porque todo o resto é dependência de Deus. Entendeu? A parte divina de Jesus é só para a cruz. Porque o resto, tudo, ele faz na oração. Ele faz na oração. Isso é muito interessante. Agora, vamos lá. Paulo, ele fala uma coisa que é o epicentro da cruz. O que é isso? Epicentro. Opa. Foi demais. O que é epicentro? É aqui, no meio. No meio está a cruz. A gente vai ver a justificação e a redenção, nova criação, o fim do velho mundo. O que é isso? O que é isso? Isso, gente, é o seguinte. Apóstolo Paulo, ele está falando, a gente tem essa dependência da cruz, gente.
a gente precisa da cruz. A cruz, túmulo vazio, beleza? Dá pra tá andando. Deixa eu ver se tem um fixar aqui. Não. A cruz está aqui, o túmulo vazio. Então a gente vai fazer o quê? Olha só, apóstolo Paulo, o evangelho é uma resposta divina que inverte todos os sistemas de valores. A cruz não é apenas um evento, é o ponto de ruptura da história, onde o velho mundo termina. Abre aí sua Bíblia, Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 15. Gálatas capítulo 6, versículos 14 e 15. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Sim, achei. Fechou? Pode ler. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha só que coisa louca. Ele fala, eu estou crucificado, não é isso? Estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado. Ele fala 2 vezes a palavra crucificado. Não é isso? Sim. 2 vezes. A primeira vez ele fala que está crucificado. Longe de mim, está crucificado para mim. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos lá. Só para você entender. O legal do apóstolo Paulo é que ele usa muito trocadilho. Trocadilho não, é jogo de palavras. O Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para... O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Apóstolo Paulo, ele toma uma visão radical. A cruz não é só um momentinho, não. Ah, Jesus morreu na cruz. Ah, ele fez isso tudo por mim. Não é só isso, não. Ele morreu na cruz. Eu, na cruz de Cristo, me glorio. Porque por causa da cruz de Cristo, o mundo está crucificado para mim. Em Jesus, o mundo está crucificado para mim. E, olha só, e eu estou crucificado para o mundo. Não é só dizer, eu crucifiquei o mundo já não coisa. Não, tudo bem. O mundo já não me apetece mais, mas eu também morri para o mundo. O mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Tendo isso, olha só, tendo isso em mente, a gente pode afirmar que se eu estou crucificado para o mundo e crucifico o mundo para mim, a cruz e o túmulo vazio é o centro. É o centro da minha vida. Jesus não está mais no túmulo, ele morreu na cruz. Então, na cruz também eu estou me pendurando ali para o mundo estou pendurando lá também. Acabou essa história. Agora é correr para isso aqui, ó. Justificação, redenção. Pulou 2. Deixa eu voltar para a caneta. Justificação, redenção. Poxa, eu sou justificado por Cristo Jesus. Ele vai me redimir dos meus pecados. Entende? A gente não é justo pelo nosso mérito, a gente não é justo pela nossa conduta, porque a nossa consciência, presta bem atenção, a nossa consciência ela é tendenciosa. Às vezes você acha que uma coisa é justa e talvez ela não seja justa. Entende? A gente vai julgar de acordo com o nosso pensamento, com a nossa vivência. Às vezes o que a gente acha que é justo não é. Por exemplo, você vê um lote, você vai morar numa casa, chega naquela casa, você alugou a casa. Mas aí você viu que a parede estava caindo. Você foi e reformou a parede. Você viu que a janela estava quebrada, você foi e trocou a janela. Você viu que a pia estava com buraco, você foi e consertou o buraco da pia. Você foi mexendo na casa, e aí passa um tempo, a casa que você pegou, você fez várias reformas naquela casa para você morar. Mas você fez várias reformas naquela casa. Passa um tempo, você vira e fala assim, bom, essa casa é minha, então agora eu vou passar para o meu nome. Mas lembra a palavrinha que eu falei antes de falar que você tinha reformado a casa? Você alugou a casa.
A casa não é sua, você não pode tomar conta dela, porque ela não é sua. Ah, mas eu reformei, eu arrumei, eu troquei, eu fiz isso. Não é justo, porque eu gastei dinheiro aqui. Mas quando você pegou, ela não era sua, era um aluguel. Entende? Muita gente pensa assim, não, eu estou reformando, é meu. Eu estou cuidando, é meu. Então eu vou pôr no meu nome. Não é justo. Não. O justo, por que não se torna justo a pessoa fazer isso? Porque ela tinha alugado, ela tem que seguir a regra. Agora, quando a gente é justificado, por Jesus Cristo, porque Jesus ele cumpriu a lei, todo o requisito Jesus cumpriu. E então a gente consegue receber de Deus a justificação, porque Jesus ele vai e prende o nosso pecado na cruz. Paulo fala isso, eu crucifiquei o mundo para mim e eu me crucifiquei para o mundo. Então, meu pecado está pendurado ali. Certo? E aí, que ele vai falar assim, ó, poxa, se eu crucifiquei o mundo para mim e me crucifiquei para o mundo, eu sou nova criatura. O fim do velho acabou. O mundo velho que tinha ali acabou. Não tem mais essa, eu não tenho mais nada com o mundo. A amizade, conduta, pensamento, isso tudo some. Quando você entrega verdadeiramente a Cristo, o velho vai embora para dar lugar ao novo. Entendeu? O velho homem sai para dar lugar ao novo. E isso é importante, a gente sempre está atento, porque quando Jesus faz isso, ele dá a gente ali a oportunidade de viver o novo de Deus. O novo de Deus é crucificar o mundo para a gente e se crucificar para o mundo para poder Jesus trabalhar na gente. É uma situação que a gente precisa ser bem, mas bem direto. Romanos capítulo 5, versículo 18. E também 1 Coríntios 15, 21. Eu vou abrir Romanos, abre 1 Coríntios. Coríntios 5, 18? Não, 1 Coríntios 15, 21, 22. Esse quadradinho aqui, ó, tá o versículo. Tá marcando os versículos. Deixa eu ler o Romanos 5, 18 aqui, que já está aberto. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Pode ler aí 1 Coríntios também, vai estar dentro do mesmo assunto. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então 23 Olha, também. Não, 22, né? 22 só. Olha só então, vamos lá. Por um só homem, primeiro Adão, a gente vai ter a questão da queda, aí a culpa é colocada, e com o pecado dele vem a morte para todo mundo. Beleza? É isso daí, pronto, acabou. É o galho seco. Vem a queda, a desobediência de Deus e tudo mais. Aí, por causa da queda de Adão, a gente se torna culpado, todo mundo percebe isso daí, né? Por causa da humanidade. E aí, a consequência do pecado, a Bíblia fala que o pecado leva à morte. A recompensa do pecado é a morte. Mas quando vai de novo, Paulo fala assim, ó, o último Adão, ele está falando de Jesus. Por causa de Jesus, a gente alcança justificação e vida. Mas guarde isso aqui que eu vou te falar. Por que tem esse negócio de justificação e vida? É muito certo isso. Nós não podemos tomar nosso pensamento, nossos conceitos de justiça como fiel da balança. A gente é muito tendencioso, a gente é muito injusto, a gente vai olhar de acordo com o que a gente pensa. Então, primeira coisa que acontece é que nós somos justificados por Cristo Jesus.
Você pode ser o maior pregador, o cara mais famoso do mundo, a pessoa de oração mais forte que tiver. Você pode ser o crente, tipo, o crente mais perfeito que for. Ainda assim você foi justificado. Eu vou dizer uma coisa muito certa. Você é tão bom, mas tão bom, mas tão bom que você estava indo para o inferno. Precisou de Jesus entrar na sua história para poder você ser salvo. Entendeu? Você era tão bom, mas tão bom que você estava indo para o inferno. Se Jesus não chegasse ali, não resolvesse o problema, você ia para o inferno. Jesus nos justifica, e na justificação de Jesus já vem a vida. É batata, você é justificado por Cristo, você já ganha a vida eterna. E aí, graça é imputada, por que graça? Graça, favor imerecido. Graça, você não merece. Beleza? Graça é isso, você não merece isso daqui. Tá recebendo. Tá recebendo uma coisa que você não merece. Você tá recebendo uma coisa que não merece. Imputado é que aqui, ó, foi pensado no você. A graça não está sobre a gente, a graça está na gente. Isso tem um significado muito grande. A graça não é algo que chega perto. A graça de Cristo, a graça de Deus é uma coisa que está colada na gente. É igual barba. Barba, para poder sair a barba, o que você tem que fazer? Tem que pegar uma faca, uma lâmina, não é isso? Para a barba sair, você tem que pegar uma lâmina e passar aquela lâmina afiada bem rente à pele para poder sair a barba. Ah, não, pastor, a gente pode pegar também cera quente. Pode pegar cera quente. Pega a cera quente, pega a pinça, vai puxar fio por fio na pinça, vai pegar a cera quente, vai puxar e vai doer, vai arrancar. Por quê? Tem raiz, não é? A graça, ela é enraigada na gente, por isso que é graça imputada, é ali na gente. Não tínhamos isso. Foi colocado na gente. É aquele negócio, tem amputação e imputação. Amputação, cortar fora. Imputação, colar no você. A graça, você não merece, você recebe. Não é por algo que você fez, é pela vontade de Deus. E é colocado no você. Agora, isso aqui a gente tem que lembrar. Não adianta. Não adianta. Jesus foi obediente. Assim como a ruína entrou pela humanidade por um único representante, a justificação e a vida eterna são garantidas pela obediência perfeita de um novo representante. Jesus obedeceu até o fim. Irmão, entende? A obra de Deus não é o que eu quero fazer, mas o que o Senhor Deus quer que eu faça. Para Deus agir, você tem que estar em oração para Deus te falar, te direcionar e você prosseguir. Se o crente não ora, a primeira coisa que vai acontecer é ele começar a questionar tudo. Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 36 e diante, Jesus no Getsemane, ele fala com os discípulos, vamos orar comigo, os discípulos vão dormir, ele fala, vocês não podem orar comigo uma hora, aí vai, sai de novo para orar, os discípulos estão dormindo de novo, ele reclama de novo, poxa vida, vocês estão dormindo de novo, aí vai orar de novo e volta, então agora vocês podem orar, pegou todo mundo dormindo, agora vocês podem orar, porque não vai resolver o problema, mas Jesus, ele fala na segunda vez, mas na primeira vez, Jesus fala assim, com eles, orem para que vocês não caiam em tentação. Muito crente que não ora, vive caindo em tentação. Você quer parar de ser vencido por qualquer tentação, começa a orar. Começa a orar e ganha prazer em orar. Então, tenha prazer na oração. Tenha prazer em estar orando. Obediência. Você tem que obedecer. Obedecer. Ah, tá dizendo aqui. Ele disse. Deixa eu ir aqui no chat. Peraí. Jesus disse como uma ironia, né? Ele disse
para os discípulos, na terceira vez que ele volta e eles estão dormindo, ele diz assim: dorme agora, descansa, a hora já é chegada. Né? Ele estava querendo dizer: vai dormir agora, continua dormindo aí. A hora que eu precisava, né? Vocês não estavam, agora continua dormindo aí. A hora que precisava, você estava aí fazendo tudo, menos o que precisava. Menos o que precisava. E a gente, para fazer a obra de Deus, eu vou escrever um livro. O título do livro vai ser Se Te Prostrares. Isso daqui é a frase que Lúcifer fala com Jesus. Se te prostrares. E esse livro, ele veio hoje a ideia desse livro, vou estar escrevendo sobre ministério. Muitos que se dobram, que se prostram a Satanás, em troca de um ministério, de uma igreja cheia, de um cargo na igreja, de uma vantagem na obra de Deus. Eu não estou falando da pessoa que se prostra a Satanás para comprar carro, casa, ter riqueza. Não. Pessoa que se prostra a Satanás para ser bem sucedido na obra de Deus. Eu vou escrever esse livro. Veio hoje. E isso cai muito em cima do que nós estamos falando, de obediência. Que a pessoa, quando ela está ali sendo tentada por Satanás, a primeira coisa que aparece nela é a rebelião. Para de orar. Você é rebelde. A rebelião entra na sua história. Entendeu? O segredo do ministério sempre vai ser a obediência. Sempre vai ser. Do sucesso ministerial, de Deus agir na sua vida, sempre vai ser obedecer. Certo? Bom, nós vamos encerrar por aqui hoje, tá? Esse conteúdo ele vai estar disponível quarta-feira no YouTube, vai estar passando pelo processo, eu pego ele do jeito que está sendo apresentado e coloco no YouTube, numa playlist lá que chama Escola Bíblica Online, tá? Ele está dentro da coisa de curso do YouTube, então eu estou aproveitando esse nossa Escola Bíblica para poder estar compartilhando com todo mundo, certo? Em nome de Jesus, logo, logo nós vamos ter também mais gente participando da nossa Escola Bíblica Dominical, tá bom? Alguma pergunta a respeito do que a gente passou? Sobre a parte do aluguel da casa reformada? Sim. Igual, por exemplo, a gente foi justificado por Jesus, a gente não merece, né? Deus deu a graça. Esse corpo, é como assim, a gente cuida desse corpo, mas esse corpo não pertence. A gente faz a vontade de Deus, é como se fala assim, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso. Então você tem ele, mas você tem que cuidar dele para o Senhor, para o Espírito Santo morar. Se você tem seu corpo e você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade do mundo, como que você está sendo pregado na cruz, igual Paulo diz? Como que você foi crucificado na cruz? Então, a gente tem que morar nessa casa e cuidar dela para o Senhor. Não seguir os desejos no mundo. E outra coisa que eu acho também, que Paulo diz, que quando acabou o mundo, a minha opinião, eu acho assim que o que Deus quiser é aquilo. Igual o Paulo diz. Paulo, ele viveu para a obra de Deus. O que acontecesse lá, a partir daquela hora ali, que ele falava assim, que ele ia até mais na frente. Ele queria levar a palavra de Deus mais para frente. Em Israel, e foi levando. Eu quero mais oportunidade. Não sei que o senhor já assistiu um filme que chama Até o Último Homem. Sim. Que ele fala assim: Senhor, me dá força para mais um homem. Aí ele vai só subindo e vai trazendo. Igual o Paulo. Paulo pedia, ele não importava se fosse a última pregação de Paulo, até o último lugar, mas ele queria mais adiante.
Nem se acontecesse para ele fosse aquela última mensagem que ele levasse. Tipo assim, eu acho que a gente tem que colocar isso também, que, primeiro, o corpo da gente é templo do Espírito Santo, o mundo acabou para a gente, e se for da vontade de Deus, da gente ir levar a palavra para aquele último irmão ali, levar a palavra, que seja a vontade de Deus seja feita. Porque o pensamento da gente é morar no céu. A gente não pensa mais nessa terra. A gente pensa no céu. Então, que seja a vontade de Deus, até a última pessoa. Igual o Paulo, e acontece naquele filme. O mundo já era. Boa. O que interessa é só as pessoas. Exatamente. As almas para Cristo. Exatamente. O pensamento seu está certo. A questão do aluguel que eu falei é que a pessoa ela conserta a casa toda e acha que é dona da casa, mas não é. Acho que é injusto. E quando você fala da questão do que você falou de até o último homem, a gente tem que morrer para o mundo e fazer a obra de Deus e ir atrás da pessoa, você falou certíssimo esse ponto. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, nós vamos fazer a obra, e pensa na obra de Deus só como estrutura física. E você precisa de estar levando as pessoas a Jesus. Precisa de estar levando as pessoas a receber essa salvação também, essa graça que nos foi concedida. A gente precisa de levar as outras pessoas também, né? E realmente, até o último homem, até a última pessoa, sem medo. E é importante a gente ter isso no nosso coração, na nossa mente, que Jesus ele foi até o fim por nossa causa. Então, por gratidão, a gente leva isso que a gente recebeu de Cristo, a gente leva a outros que ainda não receberam. É muito importante mesmo. Vamos encerrar? Vamos orar encerrando também em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa nossa escola bíblica. Eu te peço, meu Deus amado, que o Senhor venha nos abençoar, repreendendo todo mal. Espírito Santo de Deus, eu te peço, dá-nos, Senhor amado, a tua presença maravilhosa, e que a bênção do Senhor Deus, que enriquece não acrescentadores, venha, meu Deus, nos fortalecer. Espírito Santo, nos dá dias de vitória, e abençoa, Senhor, a nossa igreja, Jaboticatubas, que ela seja, ó Deus amado, ali firmada, abençoada, cheia do teu poder e da tua graça, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Renato. Paz do Senhor, com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje, sempre, e a paz do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? Senhor é meu pastor. E nada faltará. Paz do Senhor Jesus para todo mundo, com Deus. Até nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.